Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando as nossas aulas de Olimpíada de Matemática, venho agora trazer para vocês um exercício do banco de questões da OBMAP, um exercício que trabalha a área de figuras planas junto com funções. Esse tipo de exercício está bastante recorrente na OBMAP, então ó, fique ligado aí para as segundas fases, questões dissertativas. Ele fala o seguinte: na figura abaixo, o triângulo ABC e o retângulo PQRS têm a mesma área e mesma altura, aqui ele falou que é 1. Para cada valor de x entre 0 e 1, desenha-se o trapézio ABED de altura x e depois o retângulo PQNM de área igual à do trapézio, como na figura. Seja f a função que associa a cada x à altura do retângulo PQNM. E aí ele fala o seguinte: item A, qual é a razão entre AB e PQ? Item B, qual é o f do meio? E item C, ache uma expressão de f de x e desenhe o gráfico de f. Bom, bastante coisa aqui que a gente tem para fazer. Bom, o seguinte, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é determinar a razão entre a base desse triângulo com a base desse retângulo. Vamos lá. Primeira coisa, você não precisa saber quanto que vale os elementos para você determinar a razão, porque você tem que lembrar que razão é o resultado de uma divisão. Então, você só precisa fazer aparecer essa divisão. Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou chamar esse carinha aqui, ó, vou chamar de A, e esse outro aqui eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de B. No item A, o exercício está pedindo para você A sobre B. Então, você não precisa saber qual é o valor de A, você não precisa saber qual é o valor de B, você precisa saber, você precisa fazer aparecer A dividido por B. E para fazer isso, seguinte, ó, a gente sabe que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, se a gente for calcular a área aqui, né, a área do triângulo seria a base, que é o meu A, vezes a altura, que é 1 dividido por 2. Então, isso daqui dá A sobre 2, meio A. Ok, para você calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Então, se você for calcular a área do retângulo aqui, né, PQRS, a base seria B e a altura ele disse que vale quanto? 1. Então, aqui vai dar o quê? B. Mais uma coisa que ele está no enunciado, ele falou que a área do triângulo ABC é igual à área do retângulo PQRS. Se eles possuem a mesma área, então você pode igualar esses dois valorzinhos que a gente encontrou aqui, ó. A sobre 2 é igual a quanto? É igual a B. Olha só, lembra que eu queria B sobre, A sobre B? Então eu vou pegar esse B aqui que está multiplicando, ele vai dividir. Então você vai ter A sobre B, o 2 que está multiplicando sobe lá, o 2 que está dividindo sobe lá multiplicando. Então você vai ter que A sobre B é igual a 2, que é justamente o que eu queria. Então a razão entre AB e PQ é igual a 2. Respondemos aqui o item A. Para responder o item B, ele fala o seguinte, né? Qual é o valor de f de meio? Então, o que isso significa, pessoal? Quando você tem que calcular aqui, né, o valor de f de meio, então ele está pedindo para você atribuir o x por meio. É interessante aqui você fazer e você lembrar o seguinte: quando você tem aqui, no caso, por exemplo, um triângulo, e você pegou a altura, né, porque a altura é 1, e você foi até a metade do caminho da altura, o que acontece? Se você vai até a metade do caminho, então, se você for considerar o segmento paralelo que passa justamente aqui na metade, você vai encontrar os pontos, né, dois novos pontos, seria o ponto D e E aqui, um pouquinho mais acima, que vão passar justamente o quê? No ponto médio do quê? Das laterais aqui do meu triângulo. Aí você vai construir o que a gente chama de base média de um triângulo. Olha só, então esse lado paralelo aqui, que eu vou chamar de U e T, esse segmento, o T, ele é paralelo ao AB, porque eu construí, e ele passa justamente pelo ponto médio, porque ele pediu para você usar x igual a meio. Então, você acaba de construir o que a gente chama de base média. E uma característica interessante e importante é o seguinte: a base média de um triângulo, que é aquele segmento que passa pelos pontos médios dos lados aqui do meu triângulo, ele vai ser sempre a metade da base. Então, se a base vale A, esse cara aqui vale A sobre 2. Então, aí eu vou construir o meu trapézio, que seria um pouquinho maior do que o desenho que está aqui, e beleza. Se eu quero encontrar o meu f de meio, então o meu x aqui vale meio. O que vai ser o f do meio? O f do meio vai ser a altura desse retângulo, ele é o f do meio. Você concorda que ele disse, ó, se você pega aqui um x, a altura do retângulo vai ser o f do x, ou seja, a altura do meu retângulo vai ser o f do meio. E aí o que a gente vai fazer? Ele disse que a altura do trapézio é igual à altura desse retângulo, ou seja, do trapézio rachurado aqui é igual à área desse retângulo rachurado. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Vamos lá, comigo aqui, ó, base maior que é o A, mais a base menor que é o A sobre 2,
vezes a altura, que ele disse que é meio. Então, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, já aí um macete para você. Beleza. E essa área aí ele falou que é igual à área desse retângulo. E a área desse retângulo seria a base, que é B, vezes a altura, que no caso é o F do meio. Olha só que interessante aqui, ó. O meu F do meio já apareceu, que é justamente o que eu quero. Então eu preciso, de algum modo, daqui a pouquinho, eliminar esse B. Então vamos lá, vamos fazer conta aqui, ó. Se você for tirar o mínimo aqui, ó, 2 vezes A dá 2A, 2A mais A vai dar 3A. Então você vai ter 3A sobre 2 vezes meio vai dar 1/4. Isso daqui é B vezes quem? O F do meio. Bom, aqui o que vai acontecer? Olha só, 3A dividido 2 vezes 4 vai dar 8, então 3A sobre 8 é igual a B vezes quem? O F do meio. Lembra que você tinha uma relação entre o A e o B? Olha a relação entre o A e o B. A gente tinha que A sobre B é igual a 2, ou se você preferir, né, A é igual a quem? A 2b. Então, se o A é igual a 2b, você vem aqui nessa expressão aqui, você pode fazer assim, ó, 3 sobre 8, no lugar do A você coloca aqui, ó, 2b, é igual a quanto? É igual a b vezes o F do meio. Como b é uma medida e é diferente de zero, posso mandar o b embora. Olha só que interessante aqui, você chegou que o F do meio é igual, 3 vezes 2 vai dar 6, 6 sobre 8, dividindo por 2 aqui, vai dar o quê? 3/4, essa é a resposta, esse é o valor de F de meio. Olha só que interessante aí, hein? Agora vamos lá para o nosso terceiro e último item, que ele pede para você achar uma expressão de F de x e desenhar depois o gráfico dessa função. Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos utilizar a mesma linha de raciocínio que a gente acabou de fazer para determinar o meu x. Só que aí, o que acontece? Vai ser mais difícil a gente encontrar a área desse trapézio, porque a gente usou a base média, então eu consegui encontrar a área desse trapézio. Como que a gente vai tratar nesse caso? Vamos imaginar o meu triângulo aqui, ó. Então eu tenho o meu triângulo, vou fazer aqui, ó, o nosso triângulo, então tem lá o triângulo ABC. O mais chato aqui pra gente é encontrar a área desse trapézio. Então vamos pensar o seguinte, isso tudo aqui eu vou chamar de quem? Eu vou chamar de 1, né, que ele deu no enunciado, isso tudo aqui é 1. Eu vou pegar aqui o meu valor de x para criar o meu trapézio. Ele falou que essa medida aqui é x. Consequentemente, essa outra que sobra aqui vai ser 1 menos x. Qual vai ser o objetivo? O objetivo é você fazer o seguinte, para a gente calcular a área desse trapézio aqui, eu vou imaginar a área do triângulo grandão, que seria o A, B e C, e vou subtrair a área de quem? Do triângulo D, E e C. Então vamos pensar, de novo aqui, ó, eu consigo determinar a área desse trapézio fazendo a área do maior menos a área do menor aqui. Então, a área do meu trapézio, eu vou fazer a área do triângulo ABC menos a área do triângulo CDE ou DEC. D, E e C. E o que você vai precisar utilizar para resolver um exercício como esse? Olha só que interessante, pessoal. O que vai acontecer aqui? Você concorda comigo que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEC? Beleza, eles são semelhantes porque eles possuem ângulos correspondentes iguais e mais, eles possuem o quê? Duas retas aqui, uma reta paralela. Então é aquele ângulo, aquele triângulo inscrito a partir de uma reta paralela. Você sempre vai ter o quê? Dois triângulos semelhantes. E é interessante aqui você entender que a razão de semelhança, o que é a razão de semelhança? É a divisão entre os segmentos do meu triângulo. A razão de semelhança entre esses triângulos, pensa o seguinte, eu vou pensar na altura. A altura do maior é 1, e a altura do triângulo menor é 1 menos x. Então, essa é a razão de semelhança. E quando você sabe a razão de semelhança, você sabe a razão entre as áreas. Se você pegar 1 e dividir por 1 menos x e elevar ao quadrado, isso daqui, pessoal, é a razão entre as áreas. Então lá, fica a dica aí para vocês. Então, quando você tem dois triângulos, então, ó, resuminho aqui para você, ó, você tem dois triângulos. Dois triângulos aqui, A, B, C, D, E, F. Aí você tem aqui o H1 e eu vou chamar aqui de H2. Esses dois triângulos são semelhantes. Então, por exemplo, A está para B, assim como C está para E, assim como D está
para F, assim como H1 está para H2. Então você vê todas as razões de semelhança e elas você pode chamar de K. Se você pega aqui, por exemplo, chamar esse aqui de triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Se você pegar a área do triângulo 1 e dividir pela área do triângulo 2, isso vai ser a constante ao quadrado. Se você tivesse numa figura espacial e dividisse o volume, você teria a constante ao cubo. Isso é, então, dica do Walter aí para você lembrar a revisão de áreas e revisão de semelhança de triângulos. Bom, então aí o que a gente tem aqui? Eu tenho as razões entre as áreas. Então vamos fazer continha aqui sem fazer conta, né? Engraçado. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Por exemplo, eu tenho que a área do triângulo, então vou pegar aqui, ó, vou abreviar o triângulo ABC, certo? Que é o meu maior. Se eu dividir ele pelo triângulo, né, a área do triângulo DEC, isso daqui dá o quê, pessoal? Dá essa razão aqui ao quadrado. Então vai ficar 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Então o que isso significa? Que a área do meu triângulo ABC, ele vai ser vezes 1 menos x ao quadrado é igual à área do triângulo DE e C. Já obtenho uma informação. Então vamos lá. Então a área do meu trapézio, vai ser quanto? Quanto que é a área do trapézio? É a área do triângulo ABC, então a área do grandão, que vai ser a área do triângulo ABC, menos a área do triângulo DC, mas a área do triângulo DC eu já escrevi, é a área do triângulo ABC, vezes quem? 1 menos x ao quadrado. Olha só, se você colocar aqui a área do triângulo ABC em evidência, então a área do triângulo ABC em evidência, ela vai multiplicar 1 menos quem? 1 menos x ao quadrado. Fechou. Aí o que vai acontecer? A área do meu triângulo ABC, nós já temos desde o começo do exercício, que é base vezes altura. Lembra que a base eu tinha chamado de A? Então vai ser base, que é A, vezes a altura, que é 1, dividido por quanto? Dividido por 2. E isso daqui é igual a 1 menos x ao quadrado. Então, beleza, encontrei a área do meu trapézio. Agora, o que a gente vai fazer? Lembra que ele falou no enunciado que a área do trapézio, olha assim, ó, desenha-se um trapézio que tem a área igual ao PQNM. O que isso significa? Essa área que a gente acabou de encontrar é igual à área desse retângulo. E a área desse retângulo, como agora ele é genérico, ele vai ser B vezes f de x. Então, vem comigo aqui, ó. Então, nós temos o seguinte, ó, a área do meu trapézio, é igual à área do retângulo. Isso está no enunciado. Então, a área do trapézio, acabamos de encontrar A sobre 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Não estou fazendo conta aqui, tá? É igual à área do meu retângulo. E a área do retângulo seria a base, que eu chamei de B, vezes a altura, que no caso, como ela é genérica, é f de x. Então, vezes f de x. O que vai acontecer? Lembra que o A era igual a 2B? Então, a gente pode trocar. No lugar do A, eu vou colocar 2B. Então, 2B dividido por 2 vezes 1 menos x ao quadrado é igual a B vezes quem? Vezes f de x. Posso aqui, ó, mandar o B embora. Então, você vai ter o seguinte. E mais ainda, né? Posso mandar esse 2 embora. Então, olha que bonito que ficou pra gente. Que a minha f de x, ela vai ser igual a 1 menos quem? 1 menos x ao quadrado. Se você for fazer a distributiva aqui, vai ficar o seguinte, 1 menos quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 2x, mais o quê? Quadrado do segundo, que é x quadrado. Beleza, fechou isso aqui. Ó, esse menos aqui na frente do parênteses troca o sinal da galera toda. Então, vai ficar 1 menos 1 mais 2x menos quem? Menos x quadrado. Cancela 1 com menos 1. Então, significa que a sua função f de x é igual a menos x quadrado mais 2x, que era o que o exercício pedia no item C. Olha só quanta coisa a gente fez, hein? Se não entendeu, dá uma voltada aí que você vai entender na segunda tentativa. Ele falava para a gente determinar a expressão de f de x e desenhar o gráfico. Pessoal, isso aqui é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, o seu gráfico é uma parábola. No caso aqui, ó, como uma parábola, lembrando que ela é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Quando esse cara aqui é triste, né? Quando ele é menor que zero, então a concavidade estará voltada para baixo. Então isso aqui é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Se você for pensar aqui então no eixo y e no eixo x, então eixo y e no eixo x, ou seja, esse cara aqui é o eixo do f de x. Então essa parábola aqui ela passa no zero. Se você for encontrar as raízes dela é 0 e 2.
o vértice dela é sempre no meio. Por que é 0 e 2? Pega lá, ó, menos x² mais 2x igual a 0. Observe que x igual a 0 é uma verdade, porque ó, 0 mais 0 vai dar 0, então x igual a 0 é uma resposta. Simplificando, então, essa resposta que eu já utilizei, eu teria menos x mais 2 igual a 0, então daqui você tira que x igual a 2. É a outra resposta. Uma parábola, o que vai acontecer? Ó? Lembra que o meu exercício, o meu x pode ir no máximo até 1. Então, ele não vai passar daqui. Então, o que você pode fazer? Se você pega e substitui por 1 o seu x, você vai ter o quê? Ó? Menos 1 ao quadrado vai dar menos 1. 2 vezes o 1 aqui vai dar 2. Então, você vai ter menos 1 mais 2 vai ser 1. Então, essa parábola ela vai ter esse comportamento. Então, aqui é o ponto 1 e a gente finaliza o nosso problema, nós finalizamos a nossa aula. Beleza? Então, pessoal, esse aqui é um exercício bacana, um exercício de função, um exercício diário, um exercício legal sobre Olimpíadas de Matemática que você vai encontrar sempre aqui no canal do Professor Mateca. Diga aí se você gostou, se você compreendeu, se você não entendeu. Se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve agora para curtir, para acompanhar todas as postagens que a gente tem toda semana. E não mais ainda, se você já é meu inscrito, não se esquece de ativar o sininho. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!